Get ready for the revolution. It'll never bring us down. No, they'll never bring us down. Olá, muito bom dia! Estamos aqui ao vivo e o nosso evento vai começar. Quero primeiro agradecer todo mundo que está aqui ao vivo nos assistindo e vamos preparar para esse evento maravilhoso hoje, que é o Revoluciona RH. Eu quero convidar aqui o meu co-apresentador, que estará fazendo parte, o nosso especialista, diretor de Growth, o David Dantas, que está aqui acompanhando a gente no evento. David, seja bem-vindo. Obrigado pelas boas-vindas, Richard. É um prazer estar aqui. Estou muito animado para esse bate-papo hoje. Vai ser muito bom hoje, vai ser muito bom. Deixa eu aproveitar para também chamar os nossos dois convidados. E aí, em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso evento. Quero chamar aqui o Adriano Lima, o diretor de RH da Minerva Foods, diretor global de RH da Minerva Foods. Adriano, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Richard. Bom dia, Davi. Bom dia aí todos os participantes. É um prazer estar aí com vocês para bater esse papo. Muito obrigado. E o nosso quarto convidado por hoje é o Gustavo Leme, diretor da Taylor Consultoria. Gustavo, obrigado também por aceitar o nosso convite aqui, o nosso bate-papo. Obrigado, o prazer vai ser meu nesse bate-papo. Obrigado, David, Adriano e você, Richard, pelo convite. Obrigado, muito bom. Vamos começar o nosso evento? Deixa eu primeiro só contextualizar. Esse aqui é o nosso primeiro de uma série de eventos que a gente vai lançar ao longo desse ano. Esse evento é o Revoluciona RH. Por quê? Porque a gente não acredita que precisa só de uma evolução. A gente precisa de uma revolução dentro das empresas. Tivemos uma revolução no mundo e agora a gente vai ajudar as empresas a proporcionar isso também dentro do RH com muito conhecimento. Então, esse é o nosso propósito, revolucionar a aprendizagem. Isso começa revolucionando o RH e o conhecimento que o RH tem. Então, esse é o nosso propósito. A gente vai fazer esse evento mensal e vai ter muitas novidades. Mas vamos parar de enrolar e vamos direto ao assunto que interessa, que é o nosso tema do dia, que é como criar estratégias para o seu plano de treinamento decolar. David, eu queria começar com você trazendo uma provocação, tá? A gente percebe que o mundo mudou nitidamente. Muitas coisas vêm acontecendo, a gente teve a pandemia, que todo mundo já sabe, início do ano veio o Omicron para mudar mais ainda o plano, né? Muitas pessoas planejaram as coisas no final do ano, mudou radicalmente. E eu queria provocar você perguntando, como que as empresas têm se planejado com tantas mudanças acontecendo? E como que isso relaciona com o desenvolvimento de gente no mundo corporativo? Que pergunta boa para a gente começar, hein? Já começou quente o bate-papo. Porque a gente vive um cenário de muitas mudanças, como você enfatizou, mas eu acho que tem um distanciamento, vou dar um passo antes de falar como as empresas têm se planejado, porque tem um distanciamento muito claro em como a gente aprende a viver as mudanças dentro das empresas e como a gente aprendeu sobre planejamento historicamente no mundo corporativo. Então, eu quero enfatizar isso. Quando você estava falando sobre mudança no contexto, me veio uma frase muito forte, que parece uma frase de 2022, que diz assim, que nada é permanente na nossa vida, exceto a mudança. Essa frase ela poderia ser dita por qualquer um desses gurus, especialista da coisa inédita que tem aparecido muito em 2022, mas ela é uma frase de 500 anos antes de Cristo. Darwin já dizia para a gente que o ser humano só chegou onde chegou, apesar da sua falta de competência em relação às habilidades incríveis que tem lá no reino animal para sobreviver, devido à sua capacidade de se adaptar. E eu estou trazendo esse ponto da adaptação para a nossa pauta, porque ele é algo que a gente aprende na prática no mundo corporativo e que se descola muito de como nós somos ensinados nas instituições de ensino, nas cadeiras de administração e de gestão. Apesar da gente ter evoluído muito
no ensino superior e nessas óticas de administração e gestão, e tem muitas práticas modernas, ainda hoje nós estamos estudando uns livros maravilhosos, mas que são calcados numa ótica que é mecanicista de 1700. 1700 a gente estava falando de um contexto onde escassez era abundante, uma margem de erro produtiva era enorme, e a questão da sobrevivência das empresas, ela estava muito ligada a ser eficiente. E para ser eficiente dentro daquele contexto, ter uma cadeia de comando de ações bem claras, estruturadas, era necessário, e controlar todos os modelos, os momentos, fazendo o microgerenciamento fazia sentido. Então, vejo, o que eu estou trazendo para a mesa aqui é que a gente está há 300 anos, mais de 300 anos, estimulando e estudando comando e controle dentro das empresas. E esse cenário, claro que ele traz alguns efeitos colaterais para a gente. E a gente aprendeu a gostar disso dentro das empresas. Tem um cara incrível, né, o chamado Daniel Kahneman, ele escreveu o livro que ainda hoje é a principal referência sobre como a gente toma decisão, chamado Rápido e Devagar. E ele diz que o ser humano ele tem uma tendência a gostar dessa ideia de que ele pode controlar fatos futuros, mesmo que ele não tenha autonomia nenhuma para gerenciar coisas que podem ocorrer e que mudam seus planos. Essa nossa tendência a gostar dessa ideia, ela vem daquela nossa velha necessidade de se sentir confortável, de segurança psicológica, de bem-estar emocional. E a gente se apega muito nessa ideia para decidir coisas no dia a dia, para situações complexas, para que a gente tenha esse sentimento de que é mais racional, é mais lógico, faz mais sentido do que de fato faz. E claro que essa nossa vontade de se sentir seguro, ela veio trazendo para as empresas ao longo do ano coisas como desenhar planejamentos plurianuais com metas, objetivos, planos táticos super detalhados, ciclo por ciclo, para 4 anos para frente, que só existem na cabeça de alguém. E o ponto é, todo esse cenário de planejamento que a gente vivia 5 anos atrás, ele veio sendo contestado ao longo dos últimos anos, porque a gente vem num cenário de tomada de decisão muito mais complexo agora. A gente tem efeitos da transformação digital que são muito pouco conhecidos sobre como que os mercados vão lidar com ele ainda. Tem um processamento de dados que a gente nunca viu nesse volume como nós fazemos agora. E as empresas estão entendendo que, de fato, o controle, como dizia o Daniel Kahneman, ele é apenas uma ilusão. E, na prática, o RH foi muito importante, porque o cenário da pandemia ele só acelerou algumas dessas mudanças e o RH foi um grande facilitador desse processo. Eu estou trazendo todo esse cenário porque, de fato, as empresas foram se conectando com modelos onde os planejamentos eles saem dessa ótica de algo estático, 5 anos para frente, para um cenário mais dinâmico, de gestão, no qual a gente prospecta movimentos, a gente vai pensar movimentos e vai gerenciar no dia a dia quais desses movimentos vão se confirmar através de posse. Então, é cenário A, B e C. Qual desses se confirma? A partir dessa confirmação, a gente dá um novo passo, um novo movimento, e isso vai deixando as pessoas mais seguras. Então, a gente sai de uma ótica que antes era ver para crer, ou seja, eu tinha um histórico, e esse histórico servia para projetar um crescimento no ano seguinte. E essa lógica fazia sentido porque ia conectar as pessoas racionalmente. Agora a ótica é crer para ver. Eu preciso ter coragem como líder de uma empresa para projetar um sonho conjunto. Uma vez que eu projeto, eu preciso ter disposição para engajar as pessoas comigo. E eu preciso trabalhar de forma muito disciplinada dentro do cenário para fazer as coisas acontecerem. Então, quando a gente fala de como as empresas estão lidando com o planejamento num cenário de mudanças, eu tenho uma convicção sobre isso, tá, Richard? Esse não é o momento de ficar congelado com as mudanças, enfiar a cabeça no buraco e esperar passar, porque não vai. É um momento de viver essa nova realidade, de ter coragem de assumir isso sem um saudosismo de um cenário perfeito e criar futuros possíveis. É isso que as empresas que estão lidando muito bem, que estão crescendo no cenário de mudança estão fazendo. Os RHs, eles vêm nessa linha e complementando de forma bem objetiva o final da tua pergunta, que é o que isso tem a ver com o desenvolvimento de gente para esse novo cenário, é que a gente vai ter que ter uma capacidade de aprender com o cenário, com a vida real, muito mais apurada nas empresas. Então, a cultura de aprendizagem ela é um grande motor para as estratégias saírem do papel e darem certo nesse momento.
Muito legal, ótima abertura aí para a gente começar a aquecer os motores. Deixa eu perguntar para o Adriano, aproveitar que está aqui. Você, numa organização com dezenas de milhares de pessoas, o que o David falou faz sentido? Estamos diante de muitas mudanças e como que isso afeta o planejamento das empresas e adaptação dos negócios? E do RH, claro. Bom dia novamente aí a todos, e a Richard, a Davi, a David, desculpa, e meu amigo Gustavo aí também. Honra participar aí de um painel com o Gustavo. Sim, com certeza. Sobre a abertura aí do David, o que eu diria é que o futuro é um dos temas de maior medo da população, né? A gente tem medo do futuro, porque o futuro, né, nos desafia, nos provoca, nos incomoda. Então, querer controlá-lo é uma atividade inerente, né, das pessoas e também das empresas. As empresas também têm medo do futuro, né, porque querem ou seu crescimento, ou sua sobrevivência, né, sua perenidade. Então, controlar esse futuro através de planejamentos sempre foi uma busca, né, das empresas. Mas eu não acredito mais nisso por todos os elementos que você colocou aí, em que a gente não tem capacidade hoje de prever esse futuro, né? Então, que seria assim como a gente fala, existem, eu brinco, 4 níveis de ação, né? A inação, que é você não fazer nada; a reação, que é reagir ao que acontece; a proação, que é você planejar este futuro para ser proativo; e tem a criação, que é a dimensão dessa ação que eu mais amo e que acredito seja hoje o melhor elemento aí para as pessoas e para as empresas, né? Então, criar este futuro é ter, para mim, mais do que um plano estratégico hoje, que muda, né, e que a gente é impelido a mudar praticamente todos os dias. Acontecem fatos políticos, econômicos, sociais, até naturais, e a gente tem que se adaptar, né, e com agilidade responder. Então, esta criação do futuro, mais do que um plano estratégico, é a empresa, as pessoas terem competência de pensar, decidir e agir estrategicamente. Então, isso para mim é criar o futuro, né, nosso e das empresas. Então, esse é hoje um desafio, Richard, na minha cadeira, né? Falando um pouquinho da Minerva, são 20 mil colaboradores no mundo, é uma empresa muito estabelecida na América do Sul, a maior exportadora de carne bovina, e uma empresa que tem se internacionalizado bastante. Eu me reporto ao CEO, acionista, sou presidente do comitê de pessoas ligado ao conselho de administração. Semana passada estava em Dubai, em reuniões de comitê de gestão de pessoas e também de conselho de administração, mas mais do que isso, visitando clientes, entendendo clientes de uma feira mundial de alimentos que tinha lá, entendendo quais são assim as visões também desses clientes para criar esse futuro e co-criar esse futuro junto com os clientes é algo que está hoje na mesa da Minerva, para responder assim mais objetivamente a tua provocação, tá? E o RH faz parte disso, né? Porque é cultura, é pessoas, não é só sobre tecnologia, produto, recursos financeiros, é sobre cultura e pessoas. Adriano, até antes de eu chamar o Gustavo, você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Você, a Chief Human Resource Officer, né, diretor VP global de recursos humanos. O que você estava fazendo numa feira em Dubai, se a feira em Dubai não tem a ver com os recursos humanos da empresa? E aí, fazendo a provocação do RH estratégico. O RH precisa estar à frente de feiras, de negócios? Como que é isso? Bom, Richard, que bom. Eu vejo assim a área de RH, não... o RH tem que estar ligado ao negócio, o RH tem de estar integrado ao negócio. Faz muito tempo que eu não acredito nisso. Eu acredito que o RH é um negócio também. Então, estar lá na feira, visitando os clientes, eu pude também conhecer profissionais da Minerva, de outros escritórios, do Egito, da própria Arábia Saudita,
da Itália, alguns da América Latina, então da Europa, poder estar lá vendo e tendo as dores com eles, ajuda muito, né, na visão do que a empresa precisa fazer. Eu não acredito também que o RH deva ter um plano estratégico. Não acredito. Já fiz muito isso há décadas atrás, mas era um plano estratégico que eu tinha que ficar ali vendendo e muitas vezes era comprado ou não, mas de um tempo para cá eu acredito que a empresa tem, né, sua estratégia e o RH tem iniciativas estratégicas que viabilizam essa estratégia. Então, estar inserido nesse contexto lá me ajudou bastante a ver que a gente saiu de lá com a necessidade, olha que legal, a necessidade de desenvolver um novo programa, que eu nem tenho ideia ainda como vai ser, um novo programa de treinamento para toda a força de vendas internacional da Minerva. A gente percebeu isso do cliente. Então, vai aqui uma dica, né, importante para a população aí, para os convidados que estão debatendo conosco. Isso eu sempre amei fazer, desde o início da minha carreira. Você está com uma demanda aí, né, do pessoal de vendas, ou de produção, ou de atendimento para desenvolver um treinamento, até para você entender melhor se esse treinamento é realmente necessário, importante, mas como, né, que resultados alcançar, como estruturá-lo, que necessidade você tem, vá para o campo, né? Saia com o seu pessoal de vendas, vá para a linha de produção com os supervisores de produção, entender lá as dores ou as oportunidades, ou vá para a área de atendimento da sua empresa, viver lá, atender o cliente, entender muito bem essa dimensão da sua empresa. Isso é, para mim, muito importante, né, nos desafios do RH, e eu sempre fiz isso desde garota. Então, hoje eu sou um garoto há mais tempo, não perdi a vontade e a fome ainda não. Garota mais tempo, muito bom, gostei dessa. E deixa eu agora trazer a provocação para o Gustavo. Gustavo, a gente está falando aqui de RH, negócios, estratégia. Qual é a sua visão? A gente está vendo, como a gente falou, com muitas incertezas. O que é o pensar estratégico do RH? A gente já falou aqui que há muito tempo o RH não é mais DP, que fica processando folha. Depois o RH começou a criar seus subsistemas. E aí o foco estratégico de muitos RHs é implementar um desses subsistemas. Mas o Adriano trouxe uma provocação que é o RH estar alinhado com o negócio, muito mais preocupado com seus projetos internos. Queria ouvir de você um pouco a sua visão. Obrigado. Ficou sempre difícil depois dos três falarem e conseguir trazer uma contribuição ou trazer uma perspectiva. Eu acho que a oportunidade que a gente tem na Taylor de enxergar, né, tanto o candidato, né, trabalha selecionando candidato, como também fazendo projetos de consultoria com nossa vertical recém-criada, que é a IU. Olhar para esses dois lados, ter sido um executivo de RH, só reforça uma crença minha, né, que ainda dentro do RH, a gente tem um sistema muito inflexível de conhecimento. Muitas vezes está na própria estrutura de RH uma barreira para o novo, né? Dito isso, a gente olha para os processos, né? A gente ainda fala de recrutamento, seleção, de avaliação de desempenho, de remuneração, de cultura ainda, com metodologias, crenças assim de anos anteriores, né? A gente, como o próprio Adriano trouxe, a gente sentar com a equipe de venda, eles estão questionando canal, forma de vender, preço, produto, margem, né? A cada mês que tem um fechamento lá, eles estão discutindo outro caminho. E muitas vezes esse balanço dentro do RH, ele é muito moroso, né? E muitas vezes a gente está discutindo o RH pelo RH. Eu acho que, como o Adriano também colocou, o RH não tem que ter planejamento estratégico, ele tem que ter iniciativas, estratégias, como ele mesmo disse, que viabiliza os drivers e o movimento da empresa. Por isso que tem muito executivo, às vezes, e executiva que tem ido para RH e não são de RH, eles são de negócios, né? Ser um diretor de RH é ser um diretor de negócios que, por meio de gente, viabiliza estratégia. Eu sinto que tem uma oportunidade muito grande. O mundo que muda, mudar não é opção mais, né? Se você ficar parado, as pessoas estão indo embora e você corre atrás. Há um tempo atrás, eu participei, tive uma formação sobre current, né? Sobre análise de tendência, o caçador de tendência, né? E eu fiquei impressionado de uma coisa tão básica, né? Para a gente prever o futuro, a gente tem que observar o presente. E o convite que eu faço para todo mundo aqui vocês estão observando o presente, mesmo que o presente esteja numa periferia mais distante, onde a gente não tem contato,
E aí o Adriano trouxe também um exemplo, ele foi até Dubai numa feira, né, que teoricamente não tinha nada a ver com RH, mas tem tudo a ver com o negócio dele, né? Então ele estava lá no presente já tendo dados e fatos que estavam dados e fatos que faziam com que ele enxergasse melhor o futuro. Então, um dos grandes movimentos que eu vejo, e falando ainda sobre RH, é que a preocupação entre trazer novos conhecimentos para dentro da empresa é a grande estratégia, né? Então, existem sistemas, existem metodologias, existem estratégias de trazer profissionais que têm conhecimento, né, para acelerar lá dentro. Eu acho que a gente dá pouca atenção quando a gente está na cadeira de RH para esse tipo de estratégia, né? Qual é o conhecimento que você tem que gerar hoje que vai, de fato, alavancar um sucesso da empresa no futuro? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essas críticas, eu acredito que RH é a bola da vez. E não esse ano, já tem anos que, né, a gente fala que é a bola da vez. Conheço inúmeros executivos e executivas que fazem a diferença porque colocam o RH no centro das decisões. Acho que esse é o grande desafio, né? Como solidificar o papel dele no centro das decisões. E aí eu fecho a minha reflexão falando que eu acredito que dados são a base para tudo isso. Se a gente consegue trazer nas reuniões estratégicas de board dados que mostram que, né, investimento ou que uma ação já planejada, uma iniciativa de pessoas tem alavancado um resultado no negócio, né? Não tenho dúvida que ele passa a ser a bola da vez, como finanças faz isso, marketing faz isso, operações faz isso. Muito legal, muito legal. O que eu sempre falo é o seguinte: eu confio em Deus, os demais tragam dados. Porque, de fato, hoje em dia não dá para só confiar na intuição ou no que a pessoa está pensando. Você tem que ter dados para embasar as suas decisões. E aí eu vou trazer uma provocação para o David, mas vou dar alguns segundinhos para ele fazer a cola. A gente tem um cliente que a gente fez um treinamento de elétrica, né, engenheiro elétrico. Depois você traz alguns dados aí do que a gente fez. Vai buscando sua cola enquanto eu faço a provocação. Falamos muito de mudanças. O mundo muda. Mas, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para mudar si mesmo. Então, a única forma de fazer uma mudança é através de pessoas. E se as pessoas não estão dispostas a mudar, como que a gente muda a organização, como que a gente consegue ser estratégico? Então, quando a gente começa a trazer o tema de mudança, estamos sim falando de pessoas, estamos sim falando de novas habilidades, de reskilling, de desenvolvimento de pessoas. Então, aí vou abrir aqui para o David para, primeiro, trazer os dados e depois perguntar quais dicas práticas que você e depois os demais aí podem dar para quem está acompanhando, quem está nos acompanhando, para tirar o plano de treinamento do papel. Então, esse é o objetivo do nosso evento, falar como que a gente tira aquele plano que a gente programou no início do ano, que estava com várias ações presenciais, de repente parou e a gente não sabe se tem o que vai acontecer. Como que a gente tira isso do papel? Algumas dicas práticas. Por onde que a pessoa começa? David, primeiro traz os dados, depois as dicas. Acho que tem um elemento muito legal, Richard, que eu quero reforçar do que o Gustavo trouxe, né, dessa importância da gente perceber a oportunidade que está na mão do RH agora. Quem acompanha e está no RH há mais tempo, sabe que o RH viveu várias pressões. Primeiro, uma pressão por um RH ser mais eficiente, depois, como que ele se torna estratégico, agora ele mais ágil, de preferência magros e com a saúde mental em dia. Então, essas pressões sempre tiveram na mesa com o público de RH, e o público de RH fez entregas muito relevantes ao longo do tempo. No entanto, os elementos que a gente está falando aqui, de sair de uma ótica estática e se conectar mais com a realidade da empresa, eles vão exigir mais vulnerabilidade, eles vão exigir mais campo, eles vão exigir mais vida real. E aí, a grande oportunidade desse RH se tornar mais relevante para os movimentos que a empresa vive. Tentando trazer a cola que você me pediu, e nem precisava, acho que esses dados estão muito vivos na cabeça, né? A gente teve um cliente na Liu Learning que tinha um desafio de trabalhar com norma regulamentadora, né? As NRs para qualquer indústria. A gente tem centenas das maiores empresas do país acompanhando esse evento agora. Sabe que é um desafio, né? Como é que a gente vai fazer para cuidar de saúde e segurança dos nossos colaboradores
implementar todas as normas que a gente tem vigentes para que isso seja possível e capacitar as pessoas com vista no cuidar da vida e entregar o nosso trabalho com excelência dentro da indústria. Então, tinha um desafio sobre como capacitar colaboradores num âmbito onde Covid se fazia presente. Então, os treinamentos presenciais, eles ficavam como uma opção cada vez mais desafiadora. E essa empresa, conectada com esse desafio, conectada com esse ambiente mais complexo e com novos canais, topou tentar fazer a conexão dessa norma regulamentadora com um âmbito, um canal de aprendizagem à distância para esses colaboradores que precisavam ainda desse conhecimento. Então, o resultado disso, né, de pensar uma forma completamente diferente de aprendizagem, de testar novos canais, que até então o mercado inteiro cria, né, que não eram viáveis para esse tipo de público, um público já na faixa próxima ou acima de 40 anos de idade, que não era nativo digital e com um assunto técnico. Os resultados disso são, a gente tem uma redução, 1 ano e meio depois, de 52% nos acidentes de trabalho. A gente tem um saving, né? O treinamento se pagou em 1 ano e a gente tem um saving de mais de 170 mil reais por ano. E a gente tem uma evolução importante em relação à aplicabilidade. Tem depoimentos das áreas técnicas do quanto que a comunicação foi mais eficiente, o fato da gente treinar à distância, e um crescimento de capilaridade, né, os profissionais treinados, de mais de 54%. Então, a abrangência de uma nova prática é muito maior e eficiência também do que aquilo que a gente via antes. Mas isso exigiu o quê? Conexão com o campo, entender a realidade que a gente estava vivendo, que era nova e era diferente daquela que já existia, né? E se fazer presente, se posicionar dentro desse cenário, que tem muito a ver com o que o Adriano e o Gustavo trouxeram, essa oportunidade de estar dentro da realidade que a empresa vive. Acho que como dica, para tirar esse plano do papel, começa por aí, né? O quanto que a gente está conectado e o quanto que a gente se posiciona e está disposto a mobilizar áreas para que a gente quebre algumas crenças cristalizadas e torne esses movimentos de evolução possíveis. A disposição e conexão são 2 chaves para criar essa relevância. Muito legal. Adriano, se um coordenador, um gerente seu, chegasse para você, falasse que um projeto de treinamento vai reduzir 50% os acidentes, aumentar 50% o número de pessoas treinadas e ainda trazer um retorno de 170 mil reais para a empresa, fica fácil justificar esse projeto? E aí a provocação. Quais dicas que você dá para as pessoas tirarem o plano de treinamento do papel? Legal, Richard. Fácil nunca é, meu amigo. Mas é um desafio bom, né? E acho que vocês vieram aí na dimensão importante, como o Gustavo também colocou, né? De estar com o olho no negócio e não no processo, no papel do RH por ele mesmo. Então, eu não gosto do termo tirar o plano de treinamento do papel, porque é do plano de treinamento para a ação. E a grande sugestão que eu dou, e você foi na linha, né? Se eu observo esses indicadores, e mesmo com esses indicadores, o treinamento é um investimento a ser feito. Então, é sempre bom, mesmo você no nível analista, coordenador, gerencial, pensar nisso. A gente tem sempre que otimizar, viabilizar, maximizar os recursos da empresa, inclusive e principalmente os financeiros. Então, quando você vai fazer um investimento, quando você vai fazer um plano de treinamento, é um investimento que você está levando para um decisor tomar, né, esta decisão. Então, você, com esses argumentos aí que o Richard falou, fica menos difícil. Mas, mesmo assim, alguém vai ver que, para aqueles resultados serem atingidos, você vai precisar, provavelmente, investir um montante financeiro. Este montante financeiro vai trazer retorno maior do que se eu investisse nisso do que em outra situação da empresa. Então, por isso, nunca é fácil, são sempre decisões importantes. E aí que, né, o exemplo aí que David e Richard deram, maravilhoso, porque ajuda muito os RHs a concretizarem esta ação quando ela está muito mais na linha do resolver um problema ou viabilizar uma oportunidade do que vender um plano de treinamento na empresa.
Então, essa minha provocação, que eu, né, tento fazer com minha equipe, ou com, né, e aqui a colaboração para os participantes, venham sempre da solução, né, para a questão, né, do treinamento, venham sempre do problema ou da oportunidade para a solução, que pode ser, sim, muitas vezes um plano de treinamento, mas quando você percebe que sua área de vendas está com problema de vendas de determinado produto, ou não está conseguindo satisfazer e encantar o cliente por uma série de comportamentos e atitudes que precisam ser ou reforçadas ou desenvolvidas, ou você tem uma oportunidade, a sua empresa está entrando ou estudando entrar num novo segmento e você pode capacitar algumas pessoas a entender melhor este segmento. Então, é sempre do problema e da oportunidade para a solução, mas sempre tendo muito embasado em dados e, principalmente, o interesse maior de qualquer acionista que eu lidei como esse investimento vai ter retorno. Perfeito. Eu comecei a provocação com o Adriano trazendo dados, mas isso é muito fácil quando você olha para o retrovisor. Quando o treinamento está pronto e já tem todos esses dados, é muito fácil. Agora, o Adriano trouxe provocações. As vendas não estão indo bem. O negócio está com algum tipo de problema. Precisamos mudar pensamento, etc. Mas é difícil você falar como que eu invisto num programa de liderança, que dados que eu vou ter? Como que eu consigo justificar o líder estar dando mais feedback? Como que eu consigo justificar algo como vendas até mais fácil, mas será que é o treinamento ou é uma ação de marketing? Aí, Gustavo, queria provocar você um pouco nessa linha. Como, no começo, onde você está olhando para o futuro e não para o passado, sem dados ainda, como que você consegue tirar esse plano do papel e justificar isso para a sua diretoria? Eu acho que se você não tem dado, você não vai conseguir tirar. Você vai ter que ter dado. Você tem que ter atenção, eu acho. Que muitas vezes o plano vem na frente da dor, né? O Adriano comentou de dor. Um executivo bem atento a sinais dos seus pares, dos seus clientes, ou das informações do próprio mercado, isso é infalível, né? Eu, como executivo e participava de mesas de decisões, se meus pares não trouxessem dados, cenários ou contextos, ficava difícil, né? Então, a concorrente está se movimentando e eu preciso investir mais em marketing ou no comercial para fazer uma blindagem. Só daí você já tira uma série de insights que você pode argumentar uma ação complementar da sua própria área. Mas eu ia fazer trazer uma perspectiva interessante, cara, que eu vejo. Quando a gente fala de treinamento, eu tenho um pouco de pavor, sabe, da palavra treinar, né? Porque parece que a palavra treinar significa o outro não escolheu e eu vou ensinar ele a fazer do jeito que eu quero, né? Eu acho que a gente está num mundo onde as pessoas escolhem. Tudo bem que a gente tem que ter padrões, né? Tem normas, você tem padrões sanitários, enfim, não estou entrando nessa linha, mas uma linha de refletir construção futura. Então, eu acho que a primeira atenção para tirar um plano de treinamento do papel é fazer um bom processo seletivo. Seja ele quando você contrata gente de fora ou quando você promove gente de dentro. Eu acho que a gente tem no país um déficit de educação muito grande e as pessoas falam, mas daí você vai contratar gente e não vai promover diversidade. Eu falo, contrata gente que tem fome de conhecimento. Contrata gente que tem fome de aprender, né? E normalmente as pessoas que não têm o conhecimento têm fome. Contrate gente por essa fome. E aí monte uma estrutura inteligente para que você dê, né, e fazer uma menção à Minerva, né, dele, alimento gostoso aí para a turma, que é o conhecimento, né? Faça ele correr atrás, parte porque a empresa construiu uma trilha e a outra parte porque ele quer crescer na carreira dele, ele quer ampliar conhecimento. E o que eu vejo muitas vezes nos planos de treinamento e no papel, para mim é pior, né? Vamos falar em tecnologia, né? Plano no papel não dá mais, né? Tem que ser na plataforma, no sistema, né? Tem que ser digitalizado. Eu acho que você tem que criar um caminho para que as pessoas possam também aprender a aprender. Ou seja, para aprender a aprender, você tem que deixar algo do passado que para você era uma verdade que você não discutia e você começa a olhar o novo conhecimento sobre uma outra perspectiva,
né? Eu falei que as empresas muitas vezes têm um sistema inflexível de conhecimento, tem que ter um sistema flexível de conhecimento. Você precisa propiciar que as pessoas, a partir da absorção de novos conhecimentos, ela mude o contexto, né? Eu vejo muita empresa, às vezes, que faz grandes treinamentos impactantes, mas quando as pessoas saem do treinamento, eles perguntam, mas é para qual empresa isso? Né? Porque a provocação é tão intensa que você tem que ter espaço para que a pessoa consiga mobilizar aquele conhecimento e mude o contexto, né? Outro ponto que é interessante, toda empresa que eu passei, eu via o PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual, e muitas vezes o I não era da pessoa, era da empresa. Então, mais uma vez, ele tem que correr do próprio desenvolvimento, né? Você ficava forçando a pessoa muitas vezes a colocar energia no PDI para desenvolver os pontos fracos, né? E quando ele podia potencializar seus pontos fortes, né? Eu achava um pecado, né? Eu brinco muito com a analogia do Messi, fazer um PDI para o Messi para ensinar ele a chutar com a perna direita, né? Ele já foi 6 vezes melhor do mundo que a esquerda, né? Ensina os outros a chutar com a esquerda, não ele aprender a chutar com a direita. E por fim, muitas vezes o segredo de um bom plano de treinamento para sair do papel é entender quais são os indicadores dos seus pares, das outras áreas, né? E como você amarra esse plano de treinamento na melhoria do resultado do cliente, né? Isso faz toda a diferença. Eu duvido que você tiver um projeto que aumenta vendas, que o diretor comercial não vai validar o seu projeto, né? Que melhora o indicador dele. Acho que esse é o caminho. Perfeito, adorei a analogia do Messi, faz total sentido. Agora eu queria que a gente falasse um pouco para a pessoa que está nos assistindo. Como que um analista, coordenador, gerente de treinamento pode se preparar melhor para apresentar suas ideias e tirar esse plano do papel? A gente tem uma diretoria que às vezes está olhando para outras coisas e a gente aqui está no mundo do desenvolvimento humano quer entregar os projetos, mas às vezes a gente não sabe abordar, como falar. Falamos aqui de indicadores, tudo bem, mas às vezes o analista não está preparado ainda para ter essa conversa. Então, como que a gente se prepara para que a gente consiga dialogar com os nossos superiores para justificar esse plano? David, você quer trazer seu insight aí? Bora. Estava ouvindo o Gustavo aqui muito inspirado, porque, de fato, a agenda de uma empresa que trabalha no ambiente de alta performance, ela é completamente influenciada por pares que assim o são, né? A contratação, ela faz muita diferença nisso. Um ambiente onde você tem gente que é muito boa no que faz, inspira as outras a também no ser. Aquilo que o Google, por exemplo, chama de peer pressure. Você trabalha com gente tão boa que você quer ser bom. Então, esse ambiente, ele começa na contratação. Falando especificamente da tua pergunta, Richard, sobre o quanto que a gente pode trazer dicas para essas pessoas levarem, né, essa mensagem para o board, para mobilizar, de fato, os planos, enfim, e se tornar mais relevante para a área. Tem uma questão que é importante, que a gente começa reforçando a nossa autoconfiança. Muitas vezes você tem um plano, mas você ainda não foi na área, ainda não foi ler esses indicadores dos pares, como o Gustavo diz, porque não é um processo estabelecido. Então, você começa reforçando a tua autoconfiança, e isso você faz olhando mais para dentro. Qual que é o legado que você quer deixar nessa cadeira? Já parou para se perguntar? Você está aí para quê? Qual que é a diferença que você vai fazer para as pessoas, para o negócio, na cadeira que você está, dentro do contexto que você está? Acho que essa é a primeira pergunta. O segundo é aquilo que o Fórum Econômico Mundial tem trazido para a agenda de liderança como We Mentality. Gustavo fala, Adriano reforçou a importância da gente ler os indicadores, ler a realidade, trazer mais essa rotina. Então, como que a gente tem uma mentalidade de colaboração? Como eu sou ponte para esses planos das áreas darem certo, para o desenvolvimento das pessoas, aquilo que a individualidade, como bem enfatizou o Gustavo, busca, né, nesses diferentes níveis de maturidade que a gente tem em cada uma das áreas dos nossos clientes, como que eu sou ponte para que isso aconteça. Eu me torno mais útil quando eu penso com mentalidade de colaboração, e o terceiro elemento é quando a minha agenda de comunicação, ela é intensa na medida que o negócio pede. Então, se eu falo de um momento que a empresa ainda precisa ganhar muita consciência para uma demanda, para uma transformação acontecer, a minha agenda de comunicação tem que ser mais intensa, com sponsors, com agentes influenciadores, com embaixadores daquela ideia, para que essa ideia ganhe vida nos corredores dessa empresa.
Então, quando o cenário já está posto e já está ganho, é mais fácil. Na agenda de transformação, eu vou ter que intensificar a minha agenda de comunicação, eu tenho que entrar com a mentalidade de colaboração, e isso parte de reforçar a autoconfiança, tendo clareza de qual é o legado que você vai deixar nessa empresa. Então, acho que são 3 dicas que podem ajudar bastante gente aí. Perfeito. Obrigado, David. E, Adriano, o que você vê que a gente pode ajudar no desenvolvimento do analista, do coordenador, do gerente, para que ele consiga se comunicar, até dicas de carreira que ele pode ter para se desenvolver melhor e crescer dentro da organização e justificar os seus projetos. Até porque, para justificar o projeto, se o projeto está certo, isso, claro, atrai atenção e permite crescimento. Mas quais dicas que você dá para a pessoa que está nos assistindo na sua carreira dentro do RH? Oi, Richard. Acho que a gente já falou aqui bastante, né, de ter assim senso de realidade, né, do presente, conhecimento da empresa, das áreas, dos gestores, mas principalmente ter essa questão dos dados, né, dos números. Então, você falou aí de, como eu vou... vendas deve ser menos difícil mensurar, atendimento menos difícil mensurar, produção menos difícil mensurar. Aí você falou como justificar um plano de desenvolvimento para a liderança. Então, algumas formas. Vou dar um exemplo aqui. Sua empresa vai crescer. A Liu Learning está dobrando de tamanho todo ano. O RH da Liu Learning tem de olhar para isso e ver se o RH se a Liu Learning vai crescer mais 2 vezes nos próximos 2 anos, quantos líderes novos eu vou precisar? Fazer essa conta. Qual o turnover? A empresa é muito jovem, ninguém vai se aposentar, mas pode ser que tenha um turnover, alguns saiam e vão se abrir tantas posições novas. Então, você pode chegar numa conta fácil de que você vai precisar 10 líderes novos nos próximos anos. Você vai ao famoso, né, build or buy. Você vai construir esses líderes dentro de casa ou vai comprar no mercado. Então, essas contas, esses números são importantes da gente fazer, sempre com base, de novo, ou no problema ou na oportunidade. Agora, 2 dicas rápidas. A primeira é reforçar o que eu já falei aqui, vai para o campo, vai e cola aí no teu cara de vendas, de produção, de atendimento, enfim. E a segunda, o que me ajudou muito, eu sempre observei, quando eu era analista, mesmo coordenador, gerente, eu sempre observava quem estava em cima de mim, não só no RH, como fazia muito bem, né, suas colocações, suas posições, conseguia, né, influenciar, articular de forma construtiva e positiva para contribuir com a empresa, seja um plano, um projeto ou alguma atitude e comportamento. Então, isso, para mim, na minha carreira, quando eu estava aí nesse estágio de carreira, e até hoje, né, observar, ter, assim, algumas referências foi muito importante para mim. Principalmente, não só a referência do que dava certo, mas também do que não dava certo. Então, como a gente sabe, a gente aprende muito através de experiência, seja ela nossa ou do outro, né? Aí tem aquela mensagenzinha bacana, né, da diferença do inteligente e do sábio. O inteligente aprende com a sua própria experiência. O sábio aprende com a sua e com a do outro. Perfeito, muito bom. Até vai na linha que o Gustavo comentou, a fome de aprender, né? Vontade de aprender. E eu gosto muito esse de ser curioso, porque vontade de aprender, às vezes, é nítido, a direção que você quer ir. Ser curioso, você está aberto para qualquer coisa, você está aberto para ir para campo e você não quer aprender o campo, mas você está tão curioso que você acaba absorvendo e, com isso, você vai aprender e até criar outras ideias, outras linhas de pensamento. Gustavo, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso evento, depois, só para avisar todo mundo, a gente vai ter um brinde aqui, então não sai daqui, vai ter uma grande surpresa. Mas, Gustavo, só para a gente encerrar, que dicas que você dá para quem está nos assistindo desenvolver na sua carreira e desenvolver o seu plano, olhando muito para a dica pessoal para aquele analista, coordenador e gerente que está nos assistindo? Eu acho que para crescer, você tem que crescer junto com o outro. Então, eu aprendi muito que a gente não tem que ter foco no cliente, a gente tem que ter foco do cliente. A gente tem que conseguir enxergar sobre a perspectiva do outro, né? Então, um amigo meu falava assim, mão na chapa.
né? Você tem que ter a temperatura do outro. E um outro brincava comigo que quem nasceu para polir nunca vai brilhar, né? O cara que fica só limpando e não vai para campo não vê o brilho sobre outra perspectiva. A segunda, que assim, eu falo muito de carreira, mas tem a ver com se a sua área não prospera, a sua carreira também não prospera. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente olha para RH, o sucesso do RH é em fazer as outras áreas terem sucesso. Quando a gente usa a palavra apoio e não de um modelo pejorativo, a gente é uma área que cria alavanca, a gente apoia o crescimento dos outros. Então, entender o que os outros têm para fazer e apoiar eles na alavanca faz com que os seus projetos sejam estratégicos. Você tem um projeto de expansão de fábrica, onde você tem uma iniciativa de RH que viabiliza isso faz com que o seu projeto está praticamente aprovado, porque se ele não for acontecer, a viabilidade da nova fábrica é colocada em xeque. E, por fim, eu acho que eu vou reforçar o que você trouxe, Richard. Tem que ser curioso, cara, tem que ter fome, tem que correr atrás, né? A gestão da carreira das pessoas deixou de ser uma responsabilidade da empresa e passou a ser uma responsabilidade das pessoas há muito tempo, né? Autogerir a própria carreira é responsabilidade da gente, não de um departamento. E muitas vezes o RH virou filho de sapateiro de pé descalço. Ou seja, ele cuida da carreira de todo mundo, mas ele não cuida da dele. Perfeito, muito bom. Adorei essa colocação aí. As analogias sempre muito pertinentes. A gente tem mais alguns minutinhos aqui antes de acabar nosso evento. E aí eu queria primeiro agradecer o Adriano e o Gustavo, mas a gente vai entrar agora falando um pouco de uns brindes. Mas antes disso, Adriano, vou dar a chance de você se despedir aqui. Muito obrigado por participar. Eu sei que eu fiz várias anotações aqui, apesar de não estar na área de RH, várias coisas aqui eu consigo trazer para a minha empresa e certamente para a área de pessoas aqui da Lio. Adriano, obrigado. Dá uma chance aí de você falar as suas palavras finais. É só agradecer e poder, assim, humildemente ter contribuído aí com todos, mas também é sempre uma honra debater em alto nível aí com vocês e ter aprendido com vocês também. Gratidão aí ao convite, a parceria aí com o Gustavo, com o David, com você, Richard, e desejar aí muita luz aí no caminho aí para todos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Gustavo, agora vou chamar você aí para dar suas palavras finais. Também só tenho a agradecer, parabéns aí pelo evento, e foi um prazer estar com esses feras aí, também aprendendo sempre. Obrigado. Obrigado. E, David, você não vai sair, não. Então, obrigado, Adriano, Gustavo. Agora a gente vai falar um pouco do pós-evento, porque treinamento não é um evento. Treinamento não é uma atividade isolada, participou desse evento, acabou. Tem que ter um pré, um durante, um pós. E nós, na Lio, a gente acredita muito que o desenvolvimento de pessoas acontece através de um programa. Então, a gente preparou aqui alguns brindes, e eu vou mostrar um pouquinho eles. E aí, depois, vou pedir para o David ele entrar um pouco mais no detalhe, tá? David, vou compartilhar aqui a minha tela. E, estou abrindo aqui, só um segundo. Essa tela aqui, que tem várias telas. Vocês vão ver que vocês estão aqui ao vivo, estão aqui nesse Smart Events aqui, tá? Agora eu vou voltar para a tela do evento. Quero que vocês cliquem naquele botão voltar. Vocês vão ver aqui o ao vivo, avaliação. Então, entre na avaliação, tá? Dê a sua nota, clica lá para você começar. E depois eu quero que vocês entrem nessa área de bônus. Quem não... A gente falou de ser curioso, espero que vocês tenham sido curiosos e tenham visto esse bônus. Vou mostrar o que tem esse bônus, eu tenho ele maiorzinho aqui. A gente preparou alguns brindes, algumas coisinhas aqui que vocês vão gostar. Primeiro, todo mundo que está participando do evento vai ganhar uma websérie chamada A Revolução da Aprendizagem. Então, se você quer se desenvolver, temos aqui uma oportunidade para você desenvolver. Como que você acessa isso? Vou abrir minha aba novamente aqui da plataforma
voltando para o evento, temos aqui acesso a esse curso. E aí, você clicando aqui, você vai ter acesso ao curso, tá? Então, é um curso de 1 hora e pouco, sobre esse novo modelo de aprendizagem online, etc. Uma oportunidade para você se desenvolver. Depois, temos aqui um infográfico de 7 dicas para implementar ações de aprendizagem digitais ou híbridas. Então, se você clicar aqui, vai abrir esse infográfico. Então, tem aqui o infográfico com as 7 dicas, tá? Deixa eu voltar aqui. E agora que eu vou pedir o David para detalhar um pouquinho, a gente também criou um canvas de plano de treinamento digital. Então, a gente presta consultoria para as maiores empresas do Brasil e a gente percebe as principais dores. E quando a gente vai entrar num projeto de consultoria, a gente usa esse canvas internamente. E a gente decidiu, de uma forma inédita, sem ninguém nunca saber, divulgar e capacitar vocês com esse canvas. Então, pessoal, isso aqui é inédito, tá? Ninguém fora da Lio já viu esse canvas, mas todos os nossos projetos são baseados nesse modelo. Tem 2 versões. Uma versão impressa, que você tem como baixar aqui, essa versão impressa, e tem a versão online interativa, que é dentro do Canva. Como é muito grande, você clica aqui em usar esse template, como é muito grande, a gente tem esse modelo interativo que você pode clicar aqui, editar, enfim, pode brincar um pouco na versão interativa. David, vou pedir para você explicar um pouquinho isso daqui, o que está por trás desse Canvas. A lógica dele é bem simples, Richard. Como a gente falou da importância de ser relevante para um cenário, para um contexto, são 4 linhas, né? Na horizontal, você sempre vai fazer uma análise e, ao final, no bloco final, você toma decisões. Então, ele te pede um diagnóstico e você toma ação sobre esse diagnóstico. Então, primeiro, você vai analisar qual que é o teu contexto, quais são os desafios da empresa, como a área está se posicionando, como é o seu planejamento e que você entende que já tem que mobilizar de forma diferente. Olhando esse mobilizar, que é a sua intenção, você desce para público e formatos. E aqui a gente tem algumas perguntas que te ajudam a estratificar quais são os hábitos digitais já desse público, quais são os canais que ele mais acessa, o que faz sentido para ele e aquilo que está descolado em relação ao que você está fazendo e aquilo que ele já consome. Então, se a tua hipótese lá em cima de mudança, ela é verdadeira quando você tenta lá com o público. Terceira linha está falando de estratégias. Então, o que você pode fazer para engajar os colaboradores se você tem uma nova tática para implementar? O que você pode fazer para te levar para um plano que ele faça mais sentido para as pessoas? Então, aqui tem uma sequência de perguntas que vai te ajudar a olhar a tua agenda de rotina e pensar essa agenda de transformação. Mas sim, isso vai depender de gente para isso. Então, a gente tem uma linha chamada Tirando do Papel, que é que você consegue criar um plano para se conectar melhor com as áreas, para levar a tua proposta para fazer sentido e tirar ela do papel o mais rápido possível. Então, é uma lógica que olha desde o cenário até tática para fazer ela dar certo no dia a dia na empresa. Perfeito. Pessoal, isso aqui faz parte daquele ingrediente especial da Lio, tá? Então, isso aqui é um dos nossos segredos. Claro que a gente tem outros, mas isso daqui, quando a gente vai encarar um problema de aprendizagem, a gente olha para essas perguntas. A gente olha para qual é o contexto, o cenário, qual é o público, quais são as estratégias, metodologias e como que a gente vai tirar isso do papel. Então, isso aqui está sendo disponibilizado para vocês totalmente gratuito. Então, aproveitem que, novamente, o Gustavo falou, o RH cuida das pessoas. Quem cuida do RH, a gente está querendo ajudar para cuidar de vocês. E se você achou isso incrível, espera que tem mais, tá? E pode deixar que não é aquelas pegadinhas que tentam vender nada no final. A gente não vai vender nada, não. Mas tem mais, sim. O que a gente tem? A gente tem uma mentoria de graça para vocês. Você vai poder concorrer a uma mentoria comigo, uma mentoria coletiva. A gente vai selecionar apenas 20 pessoas para fazer essa mentoria. E essa mentoria está diretamente ligado ao seu desafio de aprendizagem. Então, se você clicar aqui, quero participar, vai abrir aqui, cadastre-se, e para você preencher, para a gente saber quem você é,
e qual é o seu desafio de aprendizagem. Então, a gente está querendo, nessa mentoria, trazer os principais desafios de aprendizagem. Tá? Então, capricha ali, que a gente vai ler esses conteúdos aí, desafios, e vamos trazer para um grupo seleto de 20 pessoas para que vocês consigam, junto comigo, junto com o David, participar de um grupo e ajudar vocês a tirarem isso do papel. Vai ser uma sessão de mentoria, tá? Vai acontecer ao longo de março. E aí eu quero que vocês preencham o Canvas e também se inscrevam para fazerem parte dessa mentoria. Então, isso tudo aqui faz parte do kit que a gente está disponibilizando para todo mundo que participou do nosso evento. Lembrando, como que você acessa isso? Voltei aqui para a plataforma, você está aqui no ao vivo, e aí dentro do ao vivo, você está assistindo, vocês vão ver que tem um pequeno delay de uns 10 segundos, volta para o evento, preenche a avaliação, muito importante, e o bônus. E sobre a avaliação, vocês sempre reclamam que os seus participantes não preenchem a avaliação, então esse é o momento de vocês se vingarem. Preencha a avaliação, mostra como é importante, porque a gente precisa ter esse dado, tá? E aí entra aqui para você baixar esse infográfico. David, você já viu tantos brindes, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, tantos brindes dentro de um evento gratuito e não ter nenhuma venda no final, não ter nenhuma pegadinha? Não, é isso mesmo, pessoal. São brindes que a gente está dando. É sensacional a gente olhar para isso, né, Richard? Acho que esse é o futuro que ali olha, um futuro de abundância mesmo, e de impulsionar um olhar mais eficiente para a aprendizagem, impulsionar uma cultura de aprendizagem mais madura nas empresas no Brasil. Esse é o nosso papel. A gente está liderando a revolução da aprendizagem no país e a gente quer criar mais revolucionários conosco em cada uma dessas empresas. Então, vamos liderar isso junto, tem um monte de ferramenta e acho que é mostrar mais uma vez que a gente vai criar esse caminho juntos e vai aprender novas formas colocando isso em prática. Então, é muito legal olhar esse tipo de contribuição e, como você falou no início, como uma experiência completa, né? Entregar valor com conteúdo, com alguns dos RHs mais admirados do país, como o Adriano e o Gustavo, e poder amarrar isso em ações práticas, com a linguagem do público, e pegar os cenários mais complexos e ajudar a fazer eles funcionarem nos contextos que a gente encontrar aqui na nossa mentoria coletiva. Esse é só o começo. 2022 tem muito mais dali aí pela frente, né, Richard? Exatamente. E quando a gente fala de liderar a revolução da aprendizagem, a gente discutiu muito internamente, a gente sempre olha para isso. O que a gente traz aqui? Vamos falar de tecnologia, vamos falar de metodologia? Não, vamos falar de pessoas. Por quê? Qualquer revolução da aprendizagem não acontece por causa de um dispositivo, uma tecnologia, um LMS, uma websérie. A gente faz isso também, a gente faz isso muito bem feito até. Mas isso começa com pessoas. Então, para que a gente lidere a revolução da aprendizagem, a gente precisa começar com vocês, desenvolvendo vocês e mostrando a importância de ser estratégico, de estar alinhado com o negócio, de querer aprender, de ser curioso. São os pontos que a gente trouxe aqui no evento. Então, por isso que esse evento todo é voltado para você, para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você consiga liderar a revolução da aprendizagem na sua empresa. Tá bom? Então, muito obrigado por participar. David, muito obrigado aqui também por você ajudar a transformar as pessoas e liderar a revolução da aprendizagem. Foi um prazer estar aqui. Bora revolucionar junto. Obrigado, bom dia e bom trabalho a todos. Beijo. Valeu, gente. Tchau.